Porque tem muitas pessoas que perguntam, quem fechou a Bíblia? Quem fechou a Bíblia? Foi o Mashiach em Apocalipse 22, 18, 19. Eu testifico, se alguém acrescentar uma palavra nesse livro, se alguém tirar quaisquer palavras desse livro, será acrescentado os flagelos, as pragas, as maldições, ou se tirar, será tirado a parte da árvore da vida. Foi o Mashiach que fechou a Bíblia. Paulo também fechou o Evangelho está fechado. Em Gálatas 1, 8. Se alguém, ou se um anjo, ou nós mesmos, vos anunciar outro Evangelho, além do que já foi anunciado, se pregar qualquer coisa diferente, considere anátema, amaldiçoado. Então está fechado, gente. Não entra livro de Cacu Felipe. Eu não sou contra o profeta William Marron Branham, um vidente, né? Porque foi Deus que disse que William Branham é um vidente. Mas entre as fitas de William Branham e a Bíblia, eu vou voltar para a Bíblia. Eu vou arriscar tudo na Bíblia. Então não tem circuncisão, não tem guarda de sábado. Não tem mandamento para isso. Tem mandamento para não comer sangue. Tem mandamento para não comer carne oferecida a ídolo. Tem mandamento para não comer carne sufocada. E tem mandamento para não fazer uniões ilegítimas. Umas versões diz abster da prostituição. Outras versões da Bíblia dizem evitar relações sexuais ilegítimas. Mas o certo é uniões, casamentos ilegítimos. Esses casamentos rabichados, emancebado, amigado, enrolado, aonde a mulher não guardou a virgindade. Esse casamento é ilegítimo. Aonde o homem não guardou a pureza, foi se relacionar com prostituta, fazer filhos fora do casamento. Isso aí é união ilegítima, gente. Esse casamento não vale, não. Respeitoso entre todos vós, o evangelho está fechado. Gálatas 1:8. Não se pode pregar evangelho diferente do que Paulo pregou. Por isso que eu estou pregando a volta do véu. Coríntios 11, 5 e 6. É vergonhoso, é imoral, é indecente a mulher cortar o cabelo, mesmo as pontas do cabelo, ou rapar a cabeça, que põe um véu. Que ela põe um véu. O versículo 10 diz, são muitas versões da Bíblia, né? É sinal dos anjos e mostra a mulher quando ela põe o véu em público, no ônibus, no centro da cidade, aonde ela for, no dentista, no médico, supermercado, como no bairro Mexiarim, o bairro mais ultra-ortodoxo de Jerusalém. As mulheres casadas saem com o véu, cobre o cabelo. As noivas trançam. Eu estou em desacordo, eu não concordo com a mulher trançar o cabelo, porque Paulo proíbe isso em 1 Timóteo 2. A solteira sai com o cabelo solto, eu concordo. E tem uma doutrina lá, desses haridins, ultra-ortodoxos, que no dia do casamento a mulher rapa a cabeça e passa a usar peruca. Já não está mostrando o cabelo natural e usa um artificial, uma peruca. Eu discordo porque 1 Coríntios 11:5, Paulo diz que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo e rapar a cabeça. Está na nova aliança. Então eu não concordo com essa doutrina do judaísmo lá em Jerusalém. Mas concordo que o véu deve voltar. Ao invés da mulher usar uma aliança no dedo, ela deve cobrir a cabeça com um véu. Isso vale mais do que um anel no dedo. Mas qual mulher vai cobrir a cabeça com véu? Está escrito. Eu não inventei, eu não criei isso. Está o tempo todo aí na Bíblia. Colossenses capítulo 2, versículo 13, 16. Ainda vou continuar lendo 2 Keifa, né? 3, versículo 10. Né? Mas aqui em Colossenses 2, 13, 16, o apóstolo quer dizer mensageiro, né? Lucas 11, 49. Eis que eu vos envio profeta e apóstolo, profetas e mensageiros. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, Coríntios 12, 28, em primeiro lugar estão os apóstolos, como Efésios 4, 11. Os 5 ministérios da palavra. Primeiro apóstolo, segundo profeta, terceiro evangelista, quarto pastor, 5 mestres, né, doutores. Né?
E 1 Coríntios 12, 28 diz que primeiro colocou na igreja apóstolos, segundo lugar profetas. Quem é a boca de Deus? Porventura a palavra de Deus veio a vós, que se considera profeta ou espirituais. Coríntios 14, 34 ou 38. Isso depois de Paulo dizer, não dê a palavra à mulher na congregação. Que ela pergunte em casa de seus maridos. Mulher não pode ser pregadora, professora, pregadora de Bíblia. Pergunte em casa de seus maridos. A menstruação é indecente ela tomar a palavra, dar a palavra para ela na congregação. E olha que a congregação lá era nas casas, não era um templo de 4 paredes. Atos 7, 48, o Altíssimo Criador não habita em templos de 4 paredes feitos por homens. Atos 17, Paulo falou lá, os gregos, né? Mas o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, uma lá, comunidade, congregação que é nesse ano, nas casas de Áquila e Priscila, Arquipo, né? Nifas, Filemon, as mulheres não tinham palavra. Então, alguém em casa, seus maridos, se querem aprender, porque é indecente, é a menstruação. Impede, empata. E no Velho Testamento, se um sacerdote levita tivesse fluxo de sangue, ele não poderia ministrar. E eu sei que em casamento de divórcio, William Branham disse que o pastor só pode casar com uma virgem. Estava usando o sacerdote, né, a base do sacerdote do Velho Testamento. Mas em Ezequiel disse que o sacerdote levítico podia casar com uma viúva, coisa que o irmão Branham não pregou, mas eu prego. E eu prego porque está na Bíblia. Eu não tenho medo de pregar a Bíblia, eu vou pregar a Bíblia. As Escrituras, toda a Escritura é inspirada por Kodesh, pelo Espírito Santo. É ela que vai levar o homem de Deus à perfeição, à edificação, para a boa obra. Né? Só assim não andará mais segundo os ventos de doutrina, que doutrina é o que mais tem na terra hoje. Todo líder religioso, todo rabino, todo pastor, todo bispo, todo pregador de igreja prega uma doutrina. Né? Mas estão eles pregando a verdadeira doutrina ou fragmentos? Fragmentos da doutrina. Fragmentos da verdade. Porque deve-se pregar não é fragmentos, mas toda a verdade. Toda a verdade é que deve ser pregado nessa hora. Né? Eu vou ler aqui Colossenses 2, 13, 16. Deus perdoou todos os nossos pecados. É dos cristãos. Eu não sou cristão e não creio em Cristo, não creio em Jesus. Não creio em cristianismo, não creio em igreja, não creio em presbítero de igreja, diácono de igreja, pastor de igreja, bispo de igreja, profeta de igreja, apóstolo de igreja, eu não creio. O que você é? Messiânico. Eu creio em Yeshua Mashiach. Creio que quando Paulo escreve aqui, ele está dirigindo-se aos messiânicos. E no começo, lá em Atos 1, Atos 2, Atos 3, tudo era judeu. Até Cláudio, até Roma, chegar lá, era judeus, Andrônicos e Júnias, apóstolos antes de mim, Roma, e o imperador Cláudio, em Atos dos Apóstolos 18, expulsou os romanos. Áquila e Priscila foram expulsos de Roma, eram judeus, não era cristão. Esse nome cristão vem depois da morte do imperador Trajano, no ano 116, já com o imperador Adriano, no ano 116. É ele que muda o nome de Judéia, ele não gostava de judeus e Rudim. Judéia para a Filistéia, depois para a Palestina. É ele que no local sagrado, muito antes de haver a mesquita de Al-Aqsa, o domo dos espíritos e o domo da rocha, Adriano, o imperador, já tinha construído um templo lá e colocado o ídolo lá, o deus Júpiter romano. Isso foi removido. Depois o imperador Juliano, o apóstata, tentou erguer o terceiro templo, mas deu terremoto, subiu bola de fogo debaixo da terra. Não foi permitido. Você diz, é impossível ser removido a mesquita de Al-Aqsa, o domo dos espíritos e o domo da rocha. Não. Basta a hora chegar. Está chegando a hora. O terceiro templo vai ser construído porque o antimashiach, que não é anticristo, ele vai vir falando bem de Jesus, para enganar.